TBC1 está de volta, 12h15, e o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Um homem de 61 anos que viajou para a Itália nesse mês foi infectado com a doença. A Danila Bernardes vai trazer mais informações para a gente. É com você, Danila. Michele, esse caso foi confirmado hoje pela manhã através do exame de contrapartida, né? Esse homem de 61 anos, que é um morador da cidade de São Paulo, ele esteve na Itália do dia 9 até o dia 21 de fevereiro, ou seja, bastante recente, e ele já chegou de lá com sintomas do coronavírus, que são sintomas bastante parecidos com os da gripe, né? Febre, dor no corpo, dor muscular, na cabeça e também tosse. Então ele chegou com esses sintomas, procurou o Hospital Albert Einstein em São Paulo, fez o primeiro exame onde foi detectada a presença aí do Covid-19, que é o vírus do coronavírus, e também em seguida fez já o exame de contrapartida, que esse é o procedimento, são 2 exames para confirmar realmente, e o resultado saiu agora há pouco pela manhã, confirmando realmente que esse homem está infectado, é o primeiro caso aqui no Brasil. Como ele esteve na Itália, a Itália vive um surto da doença, já são mais de 320 casos por lá. Quando esse homem esteve, eram mais de 200, foi aí que ele contraiu essa doença. Bom, diante disso, como que fica a situação aqui no nosso país agora? O Brasil saiu do nível de alerta 2 e passou para o nível de alerta 3, né, que é o que já existe a presença de um caso confirmado. E além desse homem de São Paulo confirmado, outras 2 pessoas seguem aí sendo monitoradas com suspeita da doença, uma em Pernambuco e a outra no Espírito Santo, mas esses casos ainda são apenas suspeitas de coronavírus. Aqui em Goiás, como a gente não tem nenhum caso suspeito ainda, mas as autoridades da saúde já começaram a se prevenir, a movimentar e a se organizar caso surja algum caso de coronavírus. O HDT, o Hospital de Doenças Tropicais, é o hospital que é referência nesse caso, está preparado para receber pacientes suspeitos e também caso haja confirmação. E o LACEN, que é o laboratório do estado, também recebeu aí recentemente, inclusive por causa da presença dos repatriados aqui para a cidade de Anápolis, recebeu equipamentos modernos para poder realizar o exame, né, o exame com rapidez para a detecção da doença. Então, o estado já está se preparando e hoje pela manhã a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, a Flúvia Amorim, conversou com a gente sobre essa expectativa, né, uma expectativa nada boa, de ter casos aqui em Goiás. Vamos ouvir. Nós não temos nenhum caso suspeito, né, no estado, nem confirmado, né, óbvio, mas a gente sabe que é uma questão de tempo os casos começarem a acontecer em outras regiões do país, além de São Paulo, né? Primeiro porque a gente tem visto que os casos da Europa, né, em vários países da Europa, a gente sabe que tem muitos brasileiros visitando, passeando, e que podem estar retornando para o país com vírus, e também pessoas de lá que estão visitando o Brasil. Então, tem as 2 situações. Então, a gente sabe que é uma questão de tempo, a gente precisa ter informação correta, pânico não ajuda, né? Não compartilhar imagens que não sejam de fontes confiáveis, eu falo muito isso, imagens e mensagens, porque isso só atrapalha as medidas de prevenção. Então, a gente precisa ter muita tranquilidade nessa hora, mas não banalizar o risco, né? O risco, ele existe, é uma doença que é transmitida de pessoa a pessoa e a gente precisa usar das medidas de precaução que cada um pode estar tomando, né, como parte do seu dia a dia. A superintendente também lembrou de algumas medidas bem simples que a gente pode tomar no nosso dia a dia para evitar a contaminação, como, por exemplo, lavar bem as mãos, aquela lavada ali com bastante água e sabão, de pelo menos 30 segundos. Também colocar a mão no rosto quando for tossir ou espirrar, na verdade, um lenço, né, quando for tossir e espirrar, porque levar a mão no rosto é fonte de contaminação, então também não é indicado. Evitar locais de aglomeração de pessoas, principalmente pessoas aí que tenham sintomas da doença, que são sintomas, como eu disse, bastante parecidos com os da gripe, e também limpar os objetos que a gente usa com frequência, como o celular, por exemplo. Manter sempre limpo e higienizado, usar o álcool em gel. São dicas aí simples que podemos adotar nesse momento que o nosso país vive aí, né? Não é um surto ainda, mas já é um caso confirmado que complica bastante a situação, Michele. Podemos e devemos, né, Danila? Até porque a Organização Mundial de Saúde fez um alerta aí dessa possível pandemia mundial. Então, todo mundo vai ter que se cuidar ao máximo possível, seguir essas orientações que você passou para a gente, arrisca para a gente evitar que a coisa seja pior do que o cenário que a gente já está vendo sendo pintado, né? Obrigada, Danila.